capítulo de número 30, nós vamos ler a palavra de Deus, versículos 11 até o versículo de número 20. Você que está em casa, sintonizando, acompanhando este culto através da Rádio Suprema, tendo uma Bíblia ao seu alcance, tome-a nesse instante para que possamos juntos ler a palavra de Deus e assim meditarmos no que o Senhor tem para os nossos corações esta noite. Você internauta também espalhado por este Brasil afora, e alguns países onde temos a notícia de irmãos e amigos que estão através do seu computador, pela web, acompanhando semanalmente o culto de terça e de domingo. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Pronto? Diz a palavra do Senhor. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio um, os irmãos leem o seguinte. Porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto e tampouco está longe de ti. Nem tampouco está da além do mar, para dizeres, quem passará por nós da além do mar, para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o façamos? Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses, e os servires, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Amém. Glória a Deus. Vamos mais uma vez orar ao Senhor, agradecendo pela oportunidade que temos de ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não esquecendo de orarmos em favor de nosso pastor Nelson, precisou ir a Belém, mas volta já para estar conosco e lá está atendendo também a obra do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.
Nós temos aqui, irmãos, alguns pedidos de oração. E nós vamos orar nesse instante. E eu quero convidar aqui irmão Elias para orar ao Senhor. Glória a Deus. Há um pedido do irmão Joel. O filho está com muita febre. Jesus curou a sogra de Pedro quando esteve aqui. E ele continua curando. Amém? Quinta-feira nós ouvimos mais um testemunho aqui. Cadê o Samuel? Não está aqui hoje, né? Jesus curou mais um de câncer aí, irmãos. Jesus continua fazendo milagres no meio da igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, a nossa confiança, Senhor, está depositada em Ti, porque nos achegamos ao Senhor em nome do nosso amado Salvador. Meu Deus, a nossa confiança, ó Pai, está depositada. Nós cremos, ó Senhor, no Teu poder. Por isso, ó Pai, clamamos neste momento. Abençoa, ó Pai, aqueles que depositaram um pedido de fé. Creem que o Senhor é poderoso para curar. Meu Deus, creem que o Senhor é poderoso para atuar e agir aonde o médico não pode agir, aonde o socorro humano não pode chegar, aonde a mão dos homens não podem alcançar. Ah, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda a enfermidade. Pai eterno, abençoa aquela pessoa cujo pai clama a Ti. Meu Deus, este pedido a respeito do menino que está com febre, em nome do Senhor Jesus, cura para a glória de Deus Pai. Pai eterno, dai-nos uma palavra segundo a nossa necessidade, segundo, Senhor, a Tua vontade. Usa mais uma vez o Teu servo, para que possamos sair daqui alimentados por Ti, e com a força deste alimento possamos caminhar, enfrentar o mal e alcançar a vitória. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Meus queridos, o Senhor coloca em meu coração uma palavra nesta noite. Há alguns dias o Senhor vem incomodando o meu coração com esta palavra. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque eu entendo que o Espírito Santo de Deus continua entendendo as nossas necessidades. E a leitura que nós fizemos nesta noite, estes versículos que lemos, eles trazem um momento em que Moisés começa a orientar o povo, dando as instruções de como o povo deveria tomar uma posição, fazer uma escolha, para que fossem abençoados por Deus em todas as promessas que o Senhor havia feito desde Abraão. A promessa de Deus estava diante do povo. A promessa de Deus estava para se cumprir na vida daquela nação que há mais ou menos 430 anos estava vivendo escravizada no Egito. Mas Deus ouviu o clamor, convoca Moisés e começa agora uma peregrinação do povo em direção à terra prometida.
quando nós olhamos para todas as promessas feitas por Deus à nação de Israel, nós começamos, às vezes, a meditar na Bíblia e, vez ou outra, vem aquela pergunta: como esse povo ainda conseguia ser rebelde? E eu vou responder para você: igual eu e você conseguimos ser rebelde ainda hoje. Da mesma maneira, eles tinham experiência com Deus, e neste momento aqui, propriamente dito, Moisés chama eles para a responsabilidade, relembrando as promessas e relembrando as obrigações que eles tinham diante de Deus, para também poder desfrutar das promessas que Deus havia lhes feito. O problema é que, ao sair do Egito, eles contemplaram tudo o que Deus havia feito, inclusive endurecendo o coração de Faraó, para que no fim eles pudessem sair do Egito enriquecidos. Contemplaram tudo aquilo. O último episódio no Egito, a mortandade dos primogênitos. Como Deus orientou a Moisés, Moisés agora orienta o povo, eles fazem, e Deus protege a família do povo de Israel, do povo hebreu, não permitindo que a morte chegasse à casa de nenhum deles. Eles viram o livramento que Deus lhes dera ali naquele momento. Saem em caminhada, encontram pela frente o Mar Vermelho. Todos conhecem a história. Deus faz um grande milagre, o povo passa. Deus destrói o exército inimigo lá no meio do mar. Mas daqui a pouquinho, aquele povo está lá reclamando, está lá murmurando, está lá sentindo saudade das coisas que eles tinham no Egito. Vê, irmão, se é diferente dos nossos dias. E eu gostaria nesta noite de observar com os irmãos o que o Senhor faz com este povo através de Moisés, propondo a eles uma escolha. E eu gostaria de falar convosco esta noite como ou fazendo uma boa escolha. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer aos irmãos e a todos que me ouvem, através da rádio, da internet, nossa vida, ela é feita de escolhas. E Deus deu ao homem a liberdade de fazer as suas escolhas. Deus deu a mim e a você, querido irmão, querido ouvinte, nesta noite, a liberdade de escolhermos, de decidirmos acreditar ou não, caminhar ou voltar para trás. Ele nos deu a liberdade de obedecer ou desobedecer, em aceitar ou não aceitar, em crer ou não crer. A decisão, a escolha é de cada um de nós, e o Senhor continua colocando diante de nós a oportunidade de uma boa escolha. O problema é que, assim como o povo de Israel, que apesar de viver aquela grande experiência, não puderam viver de uma forma contínua, uma vida que agradava ao Senhor, mas se desviaram, fizeram escolhas erradas, escolhas equivocadas, e isso os levou a sofrer no deserto, a ponto de que o Senhor determinou em um momento que aqueles de mais idade, nenhum deles
puderam entrar na terra prometida por causa das más escolhas que fizeram. Mas eu e você estamos aqui nesta noite, ouvindo o Senhor dizer mais uma vez: diante de ti eu coloco, para que possas escolher a vida e não a morte, a bênção e não a maldição. Que o Senhor ajude a cada um de nós a não sermos rebeldes, mas observarmos o que a palavra nos diz, e assim então podemos desfrutar da grande promessa que Ele nos fez e que vai se cumprir em breve. Ele vai voltar para nos levar a estar com Ele. E quem escolhe se vai ou não sou eu. Quem escolhe se vai estar nas bodas do Cordeiro ou não é você. O Senhor não escolhe por ti. O teu pai não escolhe por você. O teu pastor não escolhe por você. O teu esposo não escolhe por ti, a tua esposa também não. Mas você pode dizer: Senhor, eu escolho a vida, eu escolho a bênção, eu escolho ser fiel, eu escolho estar na tua presença, eu escolho cumprir os teus mandamentos. Glória seja dada ao nome do Senhor. E toda escolha, irmãos, ela traz um resultado. Toda escolha, ela traz um resultado. Toda escolha produz um resultado. E isso me faz lembrar da terceira lei de Newton, que nós estudamos em física. Quem estudou física aí sabe do que eu estou falando. Toda ação gera uma reação. Assim como toda escolha, ela gera um resultado. Agora, qual a escolha que eu devo fazer para produzir no final um resultado de bênção, um resultado de vida eterna, um resultado que eu vou estar contente, eu vou poder glorificar e cantar o hino da vitória? Eu devo fazer a escolha de servir ao meu Deus com alegria, de viver na presença dEle com fidelidade, de viver na presença dEle, porque Ele é Deus e não há outro. Se eu procurar na Bíblia alguns exemplos, eu vou citar alguns rápidos, porque nós temos alguns tópicos aqui que eu preciso chegar lá. Davi fez uma escolha. Davi chega ao campo de batalha, enviado por seu pai. Jessé envia Davi para levar alguns alimentos e trazer notícias dos filhos que estavam na batalha. E quando Davi ali chega, Davi escutou um negócio que ele não era acostumado a ouvir. Um negócio estranho. Um homem blasfemando contra Deus e ninguém fazia nada. Um homem injuriando, soltando blasfêmias, humilhando o exército de Deus. E Davi olhou para aquilo e falou: mas quem é esse incircunciso filisteu para levantar a voz contra o Deus Todo-Poderoso? E Davi, que era um homem que havia feito uma escolha de ter uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, ele sentiu o Senhor com ele naquela hora, e ele faz mais uma escolha. E eu e você que fomos chamados pelo Senhor, nós vivemos uma vida que já fizemos a escolha de servir a Ele. E quanto estamos caminhando nesta jornada, dias mais, dias menos, nós vamos sendo contemplado com momentos que precisamos continuar fazendo escolhas. Escolha de melhor servir a Deus, escolha de executar uma tarefa que Deus lhe dá de forma específica para você fazer. E eu quero te dizer, seja como Davi, porque o resultado de quem faz a escolha certa, Deus vai confirmando. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E aqui
aqui o bom não tem um sentido pejorativo, mas o bom aqui é aquele que procura a estar em condição de receber de Deus uma palavra. Servo bom e fiel, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E Davi faz a escolha: eu vou enfrentar esse gigante. Se ninguém tem coragem aqui, alguém tem que fazer essa situação mudar. E Davi sabia que ele mesmo não conseguiria, mas ele conhecia o Deus que ele servia. Levaram ele para o rei deu uma vestimenta, ele não conseguiu nem andar com aquilo, falou: rei, deixa isso para lá. Foi lá no ribeiro, pegou 5 seixos e foi em direção ao gigante. E quando Davi caminha, Golias blasfema: vem a mim com um pedaço de pau, porventura o que você está pensando? E o gigante diz que vai destruir a vida daquele menino, que vai dar a carne dele para os animais. Mas ele não sabia que aquele menino havia feito a melhor escolha, a escolha certa, a escolha de ser fiel a Deus, a escolha de ser temente a Deus, a escolha de andar na presença de Deus. E ele diz para aquele gigante: tu vens a mim com espada, tu vens a mim com escudo, tu vens a mim com todo aparato de guerra, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, que pode todas as coisas. Quando fazemos a escolha certa, o Senhor caminha conosco. O Senhor caminha conosco. O Senhor nos dá vitória, porque o que faz a escolha certa, ele é grandemente abençoado pelo Senhor. E aqui nós temos alguns, irmãos, o tempo não permite, mas Jonas, o filho pródigo, fez uma escolha. A escolha dele foi certa? Esse fez uma má escolha. Mas eu quero dizer a você que está me ouvindo esta noite, que talvez até já pensou: não tem mais jeito para mim. As escolhas que eu fiz me levaram ao caos, mas eu te digo uma palavra de esperança: enquanto a vida há esperança. O filho pródigo um dia reconheceu a sua situação, e ele, olhando para si mesmo, para a situação que a sua escolha lhe levara, ele disse assim: irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu quero ser pelo menos como um de seus empregados. Sabe o que aconteceu? Você conhece a história. Ele não foi considerado como um empregado, porque naquele momento ele fez a escolha certa de retroceder, de voltar à casa do pai, e lá ele recebeu anel para o dedo, ele foi honrado na casa do pai, ele recebeu calçado para os pés, ele recebeu vestimenta nova, e houve festa naquele lugar, porque o pai disse: ele estava perdido e foi achado. Eu te digo, faça a escolha certa. O Senhor te acha nesta noite, aonde você está, para mudar a história do teu viver. Aleluia, aleluia. Irmãos, é tão glorioso servir a Deus, sentir a presença do Senhor. Aleluia. Josué capítulo 24 e o versículo de número 15. Josué chama o povo para uma tomada de decisão, para uma escolha. E ele diz ao povo: escolhei se servis a Deus ou aos outros deuses. Só que ele apresenta ao povo a sua escolha. Todavia eu já fiz a minha escolha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que esta seja a minha e a sua posição nesta noite, para a glória do Senhor. Aleluia. A nossa vida é feita de escolhas. E cada escolha que fazemos
ela apresenta um resultado no final. E eu creio que o Senhor traz essa palavra aos nossos corações, para entendermos que ainda há tempo de fazer uma boa escolha. Ainda há tempo de você fazer uma boa escolha. Eu quero te dizer, você escolhe a faculdade, a profissão que quer ter. É uma escolha sua, você tem essa liberdade. Às vezes, os pais impõem uma coisa. Quer que o filho seja determinada. E o filho vai até agradando, até uma altura, mas lá na frente, o coração dele está pedindo, ele gosta de uma outra atividade e ele faz a sua escolha. Alguns até agradam o pai. Vai até aonde o pai completa e tal, mas depois que ele tem já a sua liberdade, ele começa a trabalhar na sua escolha pessoal, para ter a profissão que lhe agrada, para ter aquilo. Então são escolhas que fazemos. Quantos? E eu estou com 45 anos de idade, até o mês que vem. E nesse período, irmãos, eu tive pessoas que conviveram comigo na minha infância, na minha adolescência, que fizeram boas escolhas. E nós tínhamos um grupo bonito, eu já falei com os irmãos aqui, e fomos bem ensinados na casa do Senhor, desde jovens. Tinha um grupo, o líder nosso do grupo de jovens tinha 13 anos na época. Você viu os jovens que eram. Mas eu vou dizer para vocês, esse povo tinha uma sede. E os que fizeram a escolha de permanecer, hoje eles estão dando fruto por esse Brasil afora. Agora tem outros que estão sepultados já, porque fizeram a escolha de abandonar a fé, de abandonar o Senhor, e entraram pela vida do crime, das drogas, da perdição, e não deram ouvido. E aí, o resultado foi amargo, foi triste, foi doloroso. Mas eu e você estamos aqui e o Senhor nos dá a oportunidade de fazermos sempre a melhor escolha. Não erre na escolha que você deve fazer. João capítulo 3, versículos 14 a 18 e o versículo 36. João deixa claro, o homem pode escolher. Ele tem toda a liberdade em escolher, crer ou não crer em Jesus Cristo. Só que o resultado é apresentado. Aquele que crer será salvo, mas quem não crer será. Todavia a escolha é do homem. Eu tenho a liberdade de escolher, e mediante a minha escolha, o Senhor vai dar o resultado da minha escolha. Que o Senhor nos ajude. Mateus capítulo 7, o versículo 13. Fala da porta estreita. Fala da porta larga. E fala que eu e você devemos escolher. E há um caminho largo, espaçoso, que conduz à perdição. E a Bíblia diz que são muitos os que entram por ela. Mas eu e você fizemos a escolha. Está difícil, está apertado, a coisa aperta, tanta coisa que não pode, tanta exigência, mas a Bíblia continua dizendo, irmão, pecado é pecado e eu e você devemos fugir dele, porque ele nos separa de Deus, ele faz divisão, ele faz separação entre mim e o meu Deus. E a Bíblia diz que o pecado mata, produz a morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, para aqueles que fazem a escolha de crer
no Filho de Deus. Escolha entrar pela porta estreita. Continue caminhando. Está difícil, está apertado, mas daqui a pouquinho, eu e você ouviremos o soar da última trombeta, e nós iremos estar com o Senhor para todos sempre, e ali reinaremos juntamente com Ele, para a glória do Senhor e para a nossa alegria. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, e o capítulo 1, para nós vermos uma escolha que um jovem fez. E eu tenho aqui muitos jovens. Isso aqui não diz respeito só aos jovens, mas a todos nós. Vamos ver o que diz a palavra de Deus lá? Aleluia. Ah, Jesus, eu te agradeço, Senhor. Aleluia, glória a Deus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração, olhe bem, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Eu não tenho tempo para tratar aqui dos detalhes deste momento vivido por Daniel. Mas observe bem, Daniel era jovem, e ele foi levado junto com mais mais de uma centena de jovens escolhidos a dedo, jovens sábios, da linhagem real, que tivessem condição de estar diante do rei, servindo lá na Babilônia. Agora, vamos pensar aqui juntos. Daniel estava longe da sua pátria, em um reino diferente, tinha um rei diferente, que dava as ordens naquele país. Daniel estava diante de uma oportunidade que qualquer um gostaria de ter, que era na iminência de ser treinado para fazer parte do staff do rei da Babilônia. Imaginem só. Quem não ia querer uma oportunidade dessa? Só que Daniel não esqueceu que ele já havia feito a melhor escolha, que ele havia escolhido servir a Deus e ser fiel ao Senhor em cada momento do seu viver, lá em Jerusalém ou em qualquer parte da terra, aonde ele chegasse, ele sabia que o seu Deus estava nos céus e estava vendo tudo, contemplando a sua vida, a sua fidelidade, e ele escolhe mais uma vez: eu não vou ser infiel, eu vou tomar a decisão de escolher ser fiel ao meu Deus. Você sabe por quê? Às vezes, muitos de nós, ao sermos desafiados, como foi desafiado Daniel, sofremos a vergonha de um fracasso, porque não conseguimos escolher em ser fiel ao Deus verdadeiro. E nos deixamos levar pelas ofertas que este mundo tem, que este mundo oferece, com os manjares que se ofertam como sendo algo social. E aí se deixam levar. É a bebida, é um relacionamento ilícito, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo.
E daqui a pouco você está na cova com os leões, mas sem Deus para te proteger. E quem vai para a cova sem ter Deus para protegê-lo, sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu com os inimigos de Daniel. Antes de chegar no fundo, foram estraçalhados vivos. E a Bíblia diz, se não fora a misericórdia do Senhor, eles já nos teriam engolido vivo. Irmãos, Satanás não para de lutar para roubar a minha e a tua comunhão, para nos afastar de Deus, para nos deixar prostrados, envergonhados, mas o Senhor continua fortalecendo a sua igreja, e os que buscam ao Senhor, eles têm as suas forças renovadas a cada dia. Faça a melhor escolha, faça a melhor escolha, escolha ser fiel ao Senhor. Bom, a história de Daniel, vocês conhecem. Resume que ele e os seus amigos foram bem melhor do que os que se contaminaram. E eu fico pensando, a Bíblia não diz sobre isso, mas ela deixa registrado esses 4 jovens, irmão Raimundo. Eram muitos, mas esses 4, a Bíblia diz que Daniel, pôs no seu coração não se contaminar. E ele chamou os seus amigos e tomaram junto essa decisão. E Deus os guardou. O Senhor esteve com ele. O Senhor trabalhou em prol de Daniel. E vocês lembram a história para frente, o que aconteceu. Bendito é o nome do Senhor. Qual seria a sua atitude? Qual seria a minha atitude em uma situação como a de Daniel? Quantos de nós, irmãos, às vezes quando saímos por aí, nos deixamos levar? Um vinhozinho, uma cervejinha. Daniel escolheu e Deus honrou a sua escolha. Se você escolher ser fiel a Deus, não tenha medo. Deus vai te honrar lá onde você está, sem precisar você se deixar levar pelas ofertas deste mundo. A Bíblia continua dizendo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está. Faça a melhor escolha. Escolha viver uma vida de fidelidade, pois o Senhor vai te abençoar. Gênesis capítulo 39. Vamos lá. Uma escolha difícil para muitos. Se fosse muitos de nós hoje, muita gente hoje não conseguiria fazer a escolha que esse moço fez. Versículos 11 e 12. Achou aí? Sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Fugiu e saiu para fora. Olha só a situação que este jovem enfrentou. Mas ele fez a melhor escolha. E eu vou te dar uma notícia. Quando você faz a melhor escolha, a escolha de ser fiel a Deus, a princípio pode parecer que não foi a melhor, mas no final você vai sorrir, porque Deus vai te honrar se fores fiel. É melhor sorrir por último, já diz o ditado aí fora. Às vezes vão zombar de ti, vão te chamar de frouxo. Não tem problema não, Jesus aguentou muito mais que isso. Escárnio por amar a mim e a você, mas ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, diz a palavra de Deus. O que era uma humilhação horrenda para os dias de Cristo.
Somente os maiores criminosos, malfeitores, cruéis, eram mortos daquela forma. Mas ele suportou tudo isso por amar a mim e a você. Por amar a mim e a você. José tomou aquela decisão. José tinha o controle daquela casa. Não tinha ninguém olhando para ele, mas ele tinha assentado no seu coração: eu escolhi ser fiel a meu Deus. Não está o patrão, não está o pastor, não está o pai, não está a mãe, mas Deus está me vendo e eu prefiro ser fiel a Ele. O resultado não foi muito bom de imediato. A calúnia se levantou. A mentira contada pela mulher de Potifar colocou José na prisão. Mas Deus esteve com ele na prisão e ele saiu da prisão para mandar em todo o Egito, inclusive em Potifar, que era o seu senhor. Vale a pena fazer a melhor escolha. Vale a pena escolher ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. Não se deixe levar pelo engodo de Satanás, pelas ofertas do maligno, pelas ofertas do inimigo, porque Deus tem coisa melhor para mim e para você. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Faça a melhor escolha. Da tua escolha depende o resultado final, da tua vitória ou da tua derrota. De você estar no céu ou você está na perdição eterna. Mas nós estamos aqui, o Senhor fala mais uma vez ao meu e ao teu coração do cuidado que devemos ter em honrar, em ser fiel ao Senhor. Abra sua Bíblia em 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6 e o versículo de número 12. E eu quero que você leia comigo esta passagem, para confirmar que a escolha é minha e é tua. Paulo entendia isso plenamente. Paulo entendia isso de forma a não deixar dúvida. 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo de número 12. Vamos lá? 1, 2, 3. As coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. A escolha é sua. Paulo estava dizendo, alguém lá perturbando a sua vida, querendo atrapalhar a obra de Deus, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu escolhi a não me deixar dominar por nenhuma delas. Que escolha você tem feito, meu querido irmão? Qual a escolha que você tem feito, minha querida irmã? Lá no teu trabalho, na tua escola, no teu namoro, no teu relacionamento, qual a escolha que você tem feito? Lembra do que ouvimos aqui? Dia 4 e 5, nós precisamos aprender a cortar a fonte que alimenta a concupiscência da carne. Cortar aquilo que nos leva a pensar naquilo que não agrada a Deus. E fortalecer a fonte que nos ajuda a ser um crente, um homem espiritual, um homem que ama a Deus, que ama a palavra de Deus e que procura viver na presença dEle em fidelidade, fazendo a melhor escolha. Bendito é o Senhor que vive e reina para todo sempre. Voltando ao povo de Israel, no capítulo 6 de Deuteronômio, versículos 10 a 15. Vamos lá. Nós estamos caminhando já para o encerramento e Deus fala através de Moisés com o povo.
Diz assim o versículo de número 10. Havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavastes, e vinhas e olivais que tu não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te, e que te não esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Deus avisou a eles sobre o que aconteceria. Deus orientou como eles deveriam se portar. No entanto, Deus não os obrigou a nada. A escolha Deus deixou por conta deles, assim como deixa por minha conta e por tua conta. Escolher ser fiel a Deus ou ser infiel. Escolher obedecer a palavra de Deus ou desobedecer o que ensina a palavra de Deus. Vamos lá. Capítulo de número 32 de Deuteronômio, versos 15 a 18. Veja bem, ele já sendo aqui agora, tendo uma atitude que não agradou ao Senhor. E engordando-se Jesurum, deu coices, engordastes, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos diabos, em outra tradução diz aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Olha a atitude do povo. A consequência, ela existe. A consequência, Deus colocou. Olha o que Deus diz faria com eles. Versículo 24. Exaustos serão, ou melhor, vamos começar do 23. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga. E entre eles enviarei dentes de feras, com ardente peçonha de serpente do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor, ao jovem, juntamente com a virgem, assim à criança de mama, como ao homem de cães. Vocês viram que não escapou ninguém? Da criança de mama ao homem de cães, da cabeça branca. Senhor, já em idade avançada. E eu digo para você, meu querido irmão, você que está me ouvindo, no versículo de número 39, o Senhor afirma o seu poder, a sua soberania, e que Ele tem o controle, e mediante a escolha que o homem fizer,
é o resultado final da sua escolha, vai aparecer. Olha o que diz o Senhor: vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Este é o Deus que eu e você servimos. É um Deus de amor, e por amar Ele nos avisa, Ele nos exorta, Ele nos faz enxergar pela sua palavra o que devemos fazer para agradá-lo. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer aos irmãos, Pedro, em sua primeira carta, ele escreve no primeiro capítulo: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O homem, com suas vaidades, com as suas falsas ciências, com o seu conhecimento supérfluo, que não passa diante de Deus do nada, tenta às vezes dizer coisas, questionar a palavra de Deus, questionar os ensinamentos, mas o Senhor continua dizendo: a minha palavra permanece para sempre. Creia você ou não, eu voltarei para buscar a minha igreja. E melhor é você crer e se preparar para que você possa subir e não fique aí para sofrer com os demais. Aleluia. Cuidados ao escolher as companhias que andamos. A Bíblia trata de alguns do meu tempo, não dá mais. Mas Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 3, eu quero ler pelo menos essa referência com os irmãos. 1 Timóteo capítulo 3. Vamos ler. Esta é uma palavra fiel. Se alguém... Não é esse aqui não. Espera aí, eu anotei errado, irmão. É segundo. Espera aí. É 2 Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Ei, Jesus está dizendo através de Paulo, aconselhando Timóteo, que eu devo afastar das más companhias, daqueles que vivem isso. E às vezes nós não cuidamos, irmãos, não observamos o que a Bíblia diz. E quando eu não observo, daqui a pouco eu estou lá na lona, estou caído, estou prostrado. Por quê? Porque eu não escolhi as companhias que eu devo andar com elas. Deixa eu ver aqui ainda, capítulo de número 4, versículos 14 e 15. Paulo orienta Timóteo também sobre um tal de Alexandre Latueiro, que tinha dado muito trabalho para Paulo, resistindo à palavra, contradizendo, murmurando, semeando entre os irmãos coisas desagradáveis. E vocês pensam que era só nessa época que tinha? Tem alguns latueiros por aí ainda. Mas cuide. Paulo diz a Timóteo: tu guarda-te também dele.
E eu quero convidar a todos a estarmos de pé e encerrar este momento com os irmãos, lendo com vocês Tiago, capítulo 1, versículos 21 ao 26. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Terça-feira, pastor Nelson continua com estudo sistemático que está fazendo. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, eu tenho me preocupado em buscar de Deus uma orientação, para não dizer nada de mim mesmo a vocês. Porque eu sei da responsabilidade que é estar aqui, diante da noiva do Cordeiro, diante da igreja que foi comprada com o precioso sangue de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. E eu espero que Deus tenha confortado o seu coração esta noite, que Deus tenha falado ao seu coração esta noite, e que você continue fazendo a melhor escolha, que você continue escolhendo ser fiel ao seu Deus. Não se deixe levar pelas ofertas, pelos engodos do inimigo, porque o final é como o final do filho pródigo. Os amigos desaparecem, os falsos amigos, e você fica jogado como um moribundo. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele vem roubar, matar, destruir. Mas Jesus veio para te dar vida. Para te dar vida, irmão. Para te dar vida, meu amigo que está pela Rádio Suprema, pela web. E saiba que o Senhor, Ele pode e vai abençoar o teu viver. Aleluia. Vamos ler. Qual é o versículo que eu falei? Tiago, capítulo 1, 21 a 26. Vamos lá então. Todos juntos, vamos? Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é misericórdia. Eu encerro aqui dizendo a você, meu querido irmão, que o melhor é ouvir, observar e praticar a palavra de Deus. Ouvir, observar e praticar a palavra de Deus. O tema que os nossos jovens adolescentes trabalharam era amando, praticando e vivendo
a palavra de Deus. Vivendo, praticando e amando a palavra de Deus. Quem faz isso, recebe na sua vida o que Daniel recebeu. Recebe na sua vida o que José recebeu. Deus tem o melhor para você, meu irmão. Deus tem o melhor para você, minha irmã. Deus tem o melhor para você, meu querido jovem. Deus tem o melhor para você, minha querida jovem. Não se deixe levar pelo engodo do inimigo, mas ouça e pratique a palavra de Deus. Amém?